Olá, turma. Vamos iniciar a disciplina de Energia Térmica, Biomassa e Biocombustíveis da UNAC, que é a pós-graduação em Energias Renováveis, que vai ser dado pelo professor Danilo, que sou eu. Então, panorama geral das termoelétricas, falando primeiro do panorama das termoelétricas no mundo. As termoelétricas continuam sendo uma das principais fontes de geração elétrica do mundo. Mesmo com o crescimento das renováveis, os combustíveis fósseis ainda dominam a matriz energética global. Podemos ver nesse gráfico aqui, fornecido pelo IEA, né, que é o órgão americano de dados estatísticos de energia, fala da participação do crescimento de demanda de energia por fonte em 2024. A gente observa que a participação das renováveis está em 38%, já é uma participação interessante, mas ainda não supera, somando os 15% do carvão, mais os 11% consumo de petróleo, mais 28% de gás natural e 8% de nuclear, que ainda estão superiores às fontes renováveis em termos do crescimento da demanda. Já nos Estados Unidos, 82% da energia consumida vem de fontes fósseis. A geração termoelétrica a gás natural está liderando, com queda contínua do uso do carvão. Então, pela primeira vez, o consumo de energia nuclear superou o de carvão. A gente vai ver também que as renováveis estão subindo com o tempo. Então, nesse gráfico a gente vê, desde 1776 até 2024, que o carvão passou a ser a principal fonte energética em 1885, com a questão da Revolução Industrial. Aí já no início, né, dos anos 90, né, da década de século 20, o carvão ficou protagonista por várias décadas, até ser superado pelo petróleo em 1950, que cresceu rapidamente, né, e teve um pico aqui, uma descida por causa da crise do petróleo nos anos 70, voltou a subir, aí teve algumas crises aqui no início do século 21, pandemia, e agora estabilizou como a principal fonte, 38%, né, de consumo de petróleo lá nos Estados Unidos. Seguido de perto pelo gás natural, que começou também bem discreto no início do século 20 e superou o carvão logo depois, lá entre as décadas de 50 e 60, cresceu rapidamente, depois teve uma caída também perto da crise do petróleo, depois teve uma subida drástica, né, mostrando aqui que o carvão caiu e o gás natural subiu, uma forma de substituir o carvão por gás natural, já o gás natural é bem menos poluente que o carvão. O carvão, então, agora ele só tem 8% da participação. As renováveis que tinha, que era essencialmente a parte de biomassa, com madeira, continuou estável, teve um crescimento, chegou a participação de 9%, junto com a nuclear, que no início dos anos 60, 70, teve um grande crescimento, então ficou 9% junto com as renováveis, e hoje o carvão que tem a menor participação dessas, com 8%. Já a União Europeia reduziu significativamente o uso de carvão nas termoelétricas. Os incentivos à biomassa e à cogeração aumentaram a eficiência energética dos processos com termoelétricas. Então, a meta de neutralidade climática até 2050 impulsiona o fechamento de usinas fósseis. Então, vamos observar aqui o gráfico do consumo final de energia da União Europeia, mostrando que o consumo é prioritariamente de produtos de petróleo, 37,4% dessa participação, seguido pelo consumo de eletricidade, 22,9%, e bem de perto pelo consumo de gás natural, 20,2%. Já o uso direto das fontes renováveis é 12,6%, né? As fontes derivadas do calor, o consumo do calor, né, derivado do calor, 4,6%, e de combustíveis sólidos, por exemplo, como carvão, 2,3%. Já a parte da matriz energética da União Europeia, ela é predominantemente renovável, com 46%, seguido pela nuclear, 28,6%. Então, observe que a União Europeia tem bastante participação ainda em energia nuclear. Já depois vem pelos combustíveis sólidos, por exemplo, carvão, 16,6%, mas segue diminuindo. O gás natural responde por 5,3% dessa matriz energética e o petróleo responde por 3,4%. Já a China ainda depende fortemente de termoelétricas a carvão, mas também investe em modernização e eficiência. Então aumentou em 2024 a sua capacidade instalada de termoelétricas limpas e também tem expandido operações de cogeração e ciclos combinados. Aqui está uma tabela da capacidade instalada por fonte na China, onde os valores estão multiplicados por 10.000 para dar gigawatts, né?
Então a capacidade total instalada em relação ao ano anterior aumentou em 14,6%. A China é um país muito particular, que ela trabalha desenvolvendo e ampliando todas as suas fontes de energia para justamente ampliar a sua economia e a capacidade, né, de gerar riquezas. Então, quer dizer, a hidrelétrica aumentou 3,2% de um ano para o outro, né, com valor na faixa de mais de 4,3 gigawatts de capacidade instalada. Já as termoelétricas têm mais de 14 gigawatts de capacidade instalada e aumentou 3,8%. A nuclear, com 6 GB de capacidade instalada, aumentou 6,9%. A eólica aumentou incríveis 18%. E os surpreendentes 45,2% do aumento do solar, que já tem quase 10 GB de capacidade instalada, né? Está com 8,86 gigawatts instalado. Né? E aqui tem outros dados importantes, mas o mais relevante seria os investimentos previstos, né, em geração, multiplicando por 100 milhões, né? Você pega aquele 11.168 multiplica por 100 milhões de yuans, então você vai ter aí mais de bilhão, trilhão aí, né, na década de trilhão aí de yuans investido nessa linha, e um aumento sempre de um crescimento de 12,1% no aumento do investimento em energia, né, em geração de energia. Lembrando que o yuan é mais valorizado que o real, que o dólar, mas mesmo assim, né, a quantidade monetária que foi investido é significativa, né, muito maior do que qualquer país hoje já investiu. Então aqui o investimento por fonte mostra com mais detalhes em dólares também, algumas mais informações, né, que foi aumentando muito de 2016, 2020 para 2021, 2023, aumentou bastante, né, mas bem focado ainda no combustível fóssil, por exemplo, em 2024, que foi um investimento de 169 bilhões de dólares, né, pegado em 2023. Só que o forte mesmo são o investimento em fontes com baixas emissões, né, fontes de eletricidade de baixas emissões. Mas a previsão é que a China comece a investir em sistemas de armazenamento de energia, storage, né, grids, de 2026 até 2030, né, ou 2026 e 2030, são dois cenários aí de previsão, né, um mais otimista, outro mais pessimista, mas todos eles mostrando que a parte de storage grid vai ser muito investido e a parte de baixa emissão de eletricidade vai continuar, mas já na parte de combustíveis fósseis vai diminuir significativamente, focando mais no usuário de uso final. Já a demanda global por eletricidade cresceu o dobro da média histórica em 2024. Nesse gráfico mostra o destaque da demanda por eletricidade em alguns locais específicos, como Estados Unidos, China, União Europeia e Índia. Mostra que o crescimento da Índia está aumentando, mas especialmente da China continua acelerado e se distanciando cada vez mais dos outros players, né, como Estados Unidos, que se manteve na questão aí, né, na faixa de 4 mil. A China está ultrapassando 8 mil, né, então ela já representa mais que a soma desses outros três juntos. E a Índia está com crescimento, com previsão de crescer, e pode chegar talvez 2030, 2033, junto com a mesma demanda por eletricidade do que a própria União Europeia inteira. Uma das perspectivas futuras que a gente tem é uma tendência global do uso do carvão e aumento do gás natural, biomassa e cogeração. Então isso foi visto já nos dados anteriores. Né? A integração com renováveis e uso de ciclos combinados que aumentam a eficiência para termoelétricas. E aqui um dado interessante, esse gráfico mostra quantos gramas de CO2 por quilowatt-hora é gerado, né, que é uma medida de intensidade de CO2 por eletricidade. Essa intensidade está se reduzindo ao longo dos anos, tanto no mundo como Estados Unidos, China, Índia, todos eles têm uma previsão de diminuição. Isso é interessante porque você está cada vez mais gerando energia, né, ou seja, quilowatt-hora, e com menos emissão de gás carbônico. A parte da digitalização dos sistemas elétricos, transição energética e inteligência artificial vão otimizar a operação das termoelétricas também. Já no gráfico de panorama global, mostra que em 2024, para fechar, como é que está aí a questão de consumo energético, né, a geração energética, quer dizer, né, de todas as fontes, as principais fontes, né, mostra que o carvão ainda tem
mais de 10,8 mil terawatt-hora gerado, né? O gás natural vem em seguida, com 6,7 mil terawatt-hora. Depois vem a hidrelétrica com 4,5. Depois nós vamos ter a nuclear com 2,8. Seguido de perto da solar, aliás, da eólica, com 2,6 mil terawatt-hora. E por fim a solar com 2,1 mil terawatt-hora. E essas outras duas, tanto a eólica como a solar, vão crescer muito, mas a solar vai passar a eólica e a eólica vai estar passando todas as outras e a solar vai ser a principal. Essa é a previsão de 2035, que as fontes renováveis sejam as protagonistas de geração de energia no mundo. Então, como atividade, pesquise mais sobre as fontes citadas nos slides. Elas têm muito mais dados, muito mais gráficos para serem explorados. E depois vocês podem fazer os exercícios discursivos disponibilizados no Moodle e depois o questionário avaliativo.